Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. Hoje é dia 4 de abril de 2020 e eu vou fazer uma apresentação para vocês a respeito da conjunção de Júpiter com Plutão que está acontecendo hoje, exatamente hoje. É um fenômeno cíclico que leva cerca de 14 anos para se repetir e, especificamente, neste ano de 2020, ela vai acontecer 3 vezes. Dia 4 de abril, dia 30 de junho e no dia 12 de novembro. Existe, então, toda uma história de evolução dessa conjunção que traz para nós uma nova perspectiva. É o final de um ciclo e o início de um novo ciclo. Por isso que eu vejo que é bem importante a gente avaliar essa condição, porque chegou o momento. Estamos agora vivendo essa situação do coronavírus no mundo inteiro e mostrando que realmente é um novo ciclo. Esse ano já foi marcado, desde o início, por algumas conjunções muito importantes que não se repetem com tanta frequência. E, isolando cada fator, né, a conjunção de Saturno com Plutão, que foi em janeiro, depois o Marte chegou lá perto também, fez conjunção, novamente Marte com Saturno, essa semana passada, agora fez uma nova conjunção, e temos agora Júpiter com Plutão. Então, é uma sequência de eventos, né, que estimularam e deflagraram diversos processos, né, entre eles toda essa condição que estamos vivendo do coronavírus. Foi surpreendente até certo ponto, porque não haviam, pelo menos que tivesse chegado ao meu conhecimento, previsões assim específicas de astrólogos falando de pandemias ou coisas parecidas. O que nós observamos, e tivemos alguns congressos que eu pude estar presente também, dando palestras e tudo, havia um receio de que acontecesse conflitos bélicos, guerras, e situações que poderiam se agravar perante a sociedade, perante todo o globo, vamos dizer assim, né? Mais especificamente de vírus, eu vi alguém falar relativamente à área de saúde, coisas assim, mas bem direcionado não foi. Então, é uma surpresa, mas quando a gente, depois que o fato acontece, os astrólogos também buscam, eu pessoalmente busco, fazer estudos históricos nas outras vezes que aconteceram as conjunções para poder entender, né? Talvez numa próxima poder fazer uma previsão mais acurada, mais fina, mais direcionada. Então, eu vou colocar aqui na tela uma apresentação para auxiliar, ficar uma dinâmica assim, um pouco mais interessante, né? Eu vou utilizar uma linguagem para que todos possam entender. Não é uma linguagem técnica. Aí eu peço aos astrólogos e estudantes de astrologia que tenham assim, uma flexibilidade para compreender que o meu objetivo é transmitir uma mensagem àqueles que também não conhecem astrologia, aos que conhecem e aos que não conhecem. Então, eu tenho que ter uma linguagem que intermedie essas duas dimensões de compreensão. Então, vamos transmitir a tela aqui do nosso computador, né? E abrir o PowerPoint. Então, Júpiter-Plutão, né, no Brasil, eu vou falar especificamente do Brasil, e no meio disso a gente fala do mundo também, mas basicamente a grande parte da minha audiência são de brasileiros. Tem pessoas fora do Brasil também, mas a conjunção afeta o mundo inteiro, mas eu vou projetá-la no mapa do Brasil para a gente entender algumas coisas de uma forma melhor, né? Então, vamos entender um ciclo primeiro. Existe uma fase do ciclo que ela é crescente, que vai da conjunção, que é esse ponto, é como se fosse o momento da lua nova. Lá no calendário tem lá, lua nova. Aí ela vai até um outro ponto, que é o ponto C nesse gráfico, ponto C no gráfico, que representa a quadratura, que seria a fase crescente, até chegar na lua cheia. Então, da lua nova à lua cheia, ela está crescendo. Da mesma maneira, o Júpiter com Plutão, o Júpiter representa como se fosse a lua, ele vai crescendo até fazer a oposição. E da oposição, ele chega novamente aqui no final do gráfico, a conjunção. E temos a quadratura minguante, então temos um momento crescente e um momento minguante. Então, para a gente estudar mais especificamente,
em fevereiro de 1821, aconteceu a conjunção de Júpiter com Plutão, né? Bem, praticamente um ano e meio antes da proclamação da independência do Brasil. E, naquele momento, estavam acontecendo também outra conjunção importante, que era de Urano com Netuno. Essas duas grandes conjunções formaram uma tensão, uma quadratura, uma tensão muito forte, que deflagrou diversos movimentos de libertação política e de reestruturação de poder no mundo. E assim também aconteceu com o Brasil. Então, o Brasil também tem no embrião da sua independência essa conjunção de Júpiter com Plutão presente. Eu vou abrir uma janela para fazer um esclarecimento, que a conjunção de Júpiter com Plutão, ela tem uma característica específica desses planetas, porque Júpiter rege a expansão, o conhecimento, a abertura, vamos dizer assim. E o Plutão rege as estruturas de poder. Poder estabelecido, poder econômico, poder centralizado, poder em todas as suas expressões. Então, todas as vezes que há uma conjunção de Júpiter com Plutão, há uma transformação, de alguma maneira, nas estruturas de poder. Envolvem aí, no caso brasileiro principalmente, mas no caso mundial também, a economia, porque o Plutão também está ligado aos valores e a esses valores coletivos, de uma forma geral. Então, voltando aqui à nossa apresentação, nós tivemos, então, essa conjunção que deflagrou também a nossa independência. E quando nós trazemos, então, para o mapa do Brasil, que é esse mapa que está aqui na tela, né? É o mapa da independência do Brasil. Ele representa o momento em que Dom Pedro embanhou a espada e proclamou a independência brasileira. E, assim, é o mapa que nós utilizamos para efeito de análise do desenvolvimento de todas as previsões para o nosso país, né? A partir desse momento da independência, 7 de setembro de 1822, às 16h08, no horário local, em São Paulo, naturalmente. Então, nós tivemos aqui uma conjunção em 1882, que aconteceu a 28 graus de Touro. Eu estou trazendo essas conjunções mais próximo do início da República, né, para a gente não ficar uma coisa também muito longa. Então, esse período aí, que foi de 1882, né, ele foi até 12, 13, 14 anos depois, né, ele produziu o quê? Foi o período que se chamou da questão militar, né, uma briga entre o exército e o governo imperial, porque havia uma proposta, vejam bem, de mudança na previdência dos militares, naturalmente, né? E dali foi o embrião da proclamação da República, que aconteceu em 1889, né? Numa sequência que, naquela época, o momento que as forças externas estavam ameaçando o Império, né? Devido ao posicionamento positivista, ao materialismo científico, enfim, estavam mexendo um tanto com até o conceito, né, de Deus, Estado, enfim. É um movimento forte. Depois nós tivemos, em 1894, o início do primeiro, 1889, proclamação da República, aquele início de firmar a República, que não foi tão fácil assim, né, até que culminou em 1906. Eu tenho algumas anotações que eu estou olhando aqui para baixo para poder lê-las, né? Em 1906, olha, o presidente Afonso Pena era um idealista que governou com política conservadora, política de valorização do café. O câmbio baixo, teoria econômica no mundo era o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia, né? É interessante observar que, no final desse ciclo, por volta de 1917, foram momentos difíceis da economia brasileira, né? Mas houve um crescimento, um surto de crescimento industrial devido às exportações, e na sequência houve a guerra, tudo isso, então tinha um movimento interessante. Projetando aqui no mapa do Brasil esse ponto, né, ele forma um trígono, quem diz, com o ascendente do Brasil,
né? E uma quadratura com Mercúrio, que indicou exatamente essa condição assim do governante, do próprio governo, de não estar assim muito bem, né? Em 1918, foi quando aconteceu a outra. Essa é importante. Por que ela é importante? Nós vamos ver que ela, hoje, a conjunção de hoje acontece em Capricórnio, que é o signo oposto de Câncer. Vão acontecer duas em Câncer. Então, é importante aqui para o Brasil. 1918 tem um fenômeno bem claro aqui, bem forte, que foi eleito Rodrigues Alves, e ele não pôde assumir porque ele ficou doente, e assumiu Delfim Moreira. Que doença que ele teve? Supõe-se, dizem, né, que foi a gripe suína. E assumiu, então, seu vice interinamente, e foi feita uma nova eleição, que Epitácio Pessoa, então, foi eleito, né? E aí rompeu novamente com a política do café com leite. Então, foi um momento difícil e o momento da gripe espanhola. Olha que interessante, no mesmo eixo, né? Então, poderíamos ter visto isso astrologicamente e transportado para o momento presente? Poderíamos, porque nós estamos falando de um eixo do mapa astrológico de Câncer para Capricórnio, que no mapa do Brasil, Capricórnio tem a ver com essa saúde pública, né? E o foco que nós demos foi na reforma da Previdência, que também se apresentou na outra conjunção anterior. Então, veja que há uma sequência. Em 1931, com a vitória aí da Revolução, do golpe, né, de 1930, né, nasceu a Segunda República. Que se a gente entender, deixa eu ver se eu consigo, eu volto aqui. Se a gente entender que o ciclo de 1918 até 1931, quando foi o final do ciclo, né, tinha um presidente chamado Washington Luiz que criou uma moeda chamada Cruzeiro, um plano econômico mirabolante, que deu no quê? Não deu em nada, né? Na realidade, deu no golpe aí que é getulista, né? Aí, na sequência, né, de 1931 até 43, teve o Estado Novo, né? Todos os partidos comunistas foram perseguidos, enfim, instaurou-se uma ditadura getulista, né? E havia um confronto muito sério contra, vamos dizer, a esquerda daquela época, principalmente a esquerda mais radical, né? Em 1943, é quando foi publicado o Manifesto dos Mineiros em defesa da democracia. É interessante, né? Porque o Brasil também teve a ditadura e depois elegeram novamente, mais adiante, né, o Getúlio Vargas. Então, são fenômenos para se estudar até num outro momento, né? Mas, de qualquer forma, né, foi eleito o general Dutra, né, com 55% dos votos. Por que havia um movimento pela democracia e se elegeu o general Dutra, que, em algum momento lá atrás, foi a favor de que o Brasil se aliasse aos nazistas. Então, é um fenômeno para se examinar as polarizações, como elas estavam acontecendo também naquele momento, e hoje elas se repetem naturalmente pelos ciclos de evolução. Quando chegamos na próxima, que é em 1956, né, olha, após uma tentativa de golpe, eu pego dados de livros de história, né, abafada pelo general Lott, é eleito e assume a presidência Juscelino Kubitschek, que montou um plano também excepcional aí de metas, executou quase ele todo, né? Por isso ficou, vamos dizer, até certo ponto bem visto na história, né? E houve realmente um crescimento na economia no início, assim, houve uma mudança, todo o paradigma da economia brasileira a partir desse momento, né? Então, foi um plano de ação econômica em ampla escala. Deu certo até certo ponto, né? Porque o próximo ponto foi 1968. Esse já é marcado na nossa história pelo AI-5, pelo recrudescimento do governo militar, né? Chegando num ponto, aí sim, que eu vejo que se instaurou efetivamente uma ditadura, porque, né, o Congresso foi fechado, enfim, o AI-5 dava plenos poderes, né? Acontece que a economia caminhou muito bem, né? Chegou a crescer aqui em 9% em 68. Olha, não é pouca coisa. E chegou em 11% em 73.
Então, do ponto de vista da economia, houve, sim, uma grande melhoria, de 68 até 81, mas no final do ciclo, né, e esse ciclo iniciado em 81, que era o governo Figueiredo, final da ditadura, né, e foi chegando, então, o próximo presidente, que seria o primeiro civil depois daquele ciclo. Então, esses, até 1985, tinham os fiscais do Sarney e toda aquela coisa, né? Então, foi um ciclo de economia que foi até 94, e realmente, com seus altos e baixos, terminou bem mal, né? Quando iniciou em 94 o novo ciclo, esse ciclo firmou, então, o Plano Real, a moeda nova, o real, que foi um ciclo virtuoso da economia. Como tudo tem seus altos e baixos, tem seus momentos de tensão, culminando em 2007. Em 2007 terminou-se mais esse ciclo, iniciou-se um novo ciclo que a gente vê. Teve um lá negativo, aí teve outro positivo, aí teve um negativo, que é esse de 2007. Coincidentemente, no dia exato da conjunção de Júpiter com Plutão em 2007, foi terminado aquela CPMF, que era uma cobrança que toda movimentação financeira acontecia. Eu tenho que explicar o que é, porque tem um tanto de gente hoje que ouviu falar em CPMF, mas não sabe o que é, porque não tinha idade ainda de adulta, né, para lidar com isso. Então, terminou aquilo, mas simbolicamente. Toda a economia de 2007 teve a crise de 2008, o Brasil até resistiu um tempo, até que submergiu. E chegamos, então, em 2020, concluindo um ciclo que eu considero negativo no âmbito geral da economia. E, a partir de 2020, então, se inaugura esse novo ciclo. Agora, tem 4 de abril, 30 de junho e 12 de novembro, para que todo esse processo possa ser concluído, né? E, assim, quando a gente pega cada ponto dessas conjunções no mapa do Brasil, a gente verifica os ângulos formados. Quando os ângulos formados são favoráveis aqui com Plutão, que é o planeta essencialmente ligado à economia do Brasil, a gente tem ciclos virtuosos. A mesma coisa acontecendo quando aspectos favorecem com o meio do céu do país, que é o destino do país. Quando eles entram em confronto, em conflito ou em aspectos tensos, com pontos do mapa, a gente vê ciclos mais negativos. Quando envolve Mercúrio, há uma militarização. Há uma militarização, né, que está acontecendo atualmente. O aspecto de hoje, ele forma um ângulo favorável com Mercúrio. Então, há uma militarização no governo, não do ponto de vista assim, de golpes, né, mas tem governo. Boa parte do governo, o presidente é um militar, né, vamos dizer assim. E já em 68 já era uma outra configuração. É preciso entender a dinâmica evolutiva na espiral, né? Mas, de qualquer forma, estamos diante também dessa condição. Então, nós temos aqui, na 94 a 2007, conforme eu falei, né, de Escorpião para Sagitário, no alto do mapa do Brasil, e de 2020 a 2033, né, passando assim na região da Casa 12 do Brasil. A Casa 12 tem realmente a ver com esses assuntos ligados à saúde pública, de uma forma geral, tanto da Previdência, nos aspectos econômicos aí ligados à Previdência, ao SUS, a parte prática e dinâmica, como do ponto de vista do envolvimento da população com doenças. Como a gente já sabia que tem dengue, chikungunya, febre amarela, não sei o quê, né? Eu penso que por aí ninguém de nós imaginou que pudesse vir algo novo. Mas veio. Eu penso até que, em substituição, talvez até um confronto bélico que estava sujeito a acontecer em maior escala. Seja por um lado ou pelo outro, de alguma maneira, há uma necessidade de se cuidar de um assunto em comum para todos, independente de posicionamentos ideológicos. Apesar de que há um uso político, tudo isso que a gente está vendo aí. Mas acho que ninguém é bobo, todos estão vendo o que está acontecendo e vendo quem é que está fazendo bem para todos nós e quem não está, né? Então, acho que isso cabe a cada um examinar e tomar o seu juízo. Então, quando a gente coloca num gráfico, como eu disse, né, 1994 começou um ciclo
que foi até em 99, seria o momento da lua cheia, do apogeu do ciclo. E nós tivemos a crise cambial e alguns ajustes que foram feitos, e aí seguiu. Quando assumiu o governo Lula, em 2003, o plano concluiu-se em 2007. Não houve grandes mudanças promovidas por ele naquele momento. De 2007 para frente, né, chegou, então, em 2011, né, o governo da Dilma, tivemos aquela crise de 2012 a 2015, que é o apogeu também do ciclo, até chegarmos na fase minguante, 2017 e 2018, a conclusão até 2020, quando termina esse ciclo. Então, agora é o início desse novo ciclo. Naturalmente, vivemos um final de ciclo, como eu citei alguns na história, bastante complexos. E vivemos esse final de ciclo também com a complexidade que foi até um pouco além do imaginado, né? Então, esse ano, 4 de abril, que é hoje que eu estou fazendo essa gravação, nós temos esse mapa aqui dessa conjunção, onde há uma concentração ainda de planetas, né, numa região do mapa que tem a ver com todos nós, com o povo. Em junho, nós já vemos que essa concentração, ela de alguma maneira se limita mais a Júpiter, Plutão e Saturno, mas não eles estão exatamente próximos, mas estão lá na Casa 9. A Casa 9 já tem a ver com o judiciário, com as leis, até com o estrangeiro, com o comércio internacional, já tem uma nova dinâmica. E também, junto ao ascendente, que é o povo, chega Urano, trazendo assim uma libertação, né? Então, dali em diante, até chegarmos, então, em novembro, esse gráfico aqui de baixo, 12 de novembro, onde nós temos também, continua, Júpiter, Plutão, Saturno é um momento. Essa conjunção desses três aí, ela para acontecer de novo em Capricórnio é mais de 250 anos. Para acontecer entre eles mesmo, vai cerca de 36, 38 anos, que tinha acontecido em 82. Então, agora, a gente vê esse movimento que vem abrindo, né? O mapa começa concentrado, ele abre um pouco até que ele abre mais até o final do ano. E no mapa do Brasil, essa conjunção faz um trígono, que é um aspecto de fluidez, com Mercúrio, e um sexto com o meio do céu. Portanto, os problemas da casa 12 têm solução. E a solução trará benefícios, inclusive, para a economia, para o destino do Brasil. Quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou defendendo o governo. Eu não estou aqui nem pensando em governo, em governante. Eu estou falando do país, da nossa nação, o caminho que o país está seguindo. Então, o caminho é bom. E quando os governantes não fazem o que é para ser feito, de alguma maneira eles saem. Um outro dia eu faço um vídeo aqui mostrando quantos governantes saíram em momentos que eram de dar um direcionamento e quantos que ficaram também para poder fazer o que era para ser feito do ponto de vista cósmico, ou seja, iniciar um novo ciclo de expansão e crescimento da economia do país. E é isso que está em jogo, é isso que está em jogo. Agora, pessoalmente, cada um tem a sua situação, cada um tem o seu mapa. Então, nós estamos diante disso. Resumindo, eu estou dizendo que a partir desta semana, né, e na sequência, nós vamos ter durante a semana ainda, antes de entrar no gráfico que eu coloquei aqui, nós temos aí o Marte começa a se afastar, já fez a conjunção com Saturno, Mercúrio começa a se afastar de Netuno, as notícias começam a ficar mais claras, temos a lua cheia que dá origem à Páscoa agora na terça-feira, essa lua cheia já deflagra, dá um ápice das coisas, dali para frente as coisas começam a tomar um rumo com maior clareza. Então, fazendo assim uma previsão rapidamente a respeito desse assunto do nosso isolamento, confinamento, né, em casa, ele devagarzinho ao longo desse mês as coisas vão melhorando, vão se dissipando, descobertas. A conjunção de Júpiter com Plutão traz descobertas. Então, a gente já ouve falar em vacinas, já ouve falar no encaminhamento da solução. Continuando aqui a nossa análise, né, de 2020 até 2022, nós temos um momento de consolidar esse novo plano. 2022, coincidentemente ou não, nós temos eleição para o novo governo, eleições presidenciais e de governadores e tudo. Então, o que nós podemos imaginar, né? De 2020, inaugura-se um novo ciclo de retomada da economia. Tem abril,
tem final de junho, tem novembro. É ao longo desse período. 2021 é a fase AB do ciclo, daquela curva. É uma fase de expectativa, ajustes e redirecionamentos. E 2022 é o ponto de virada, quer dizer, consolidou-se este processo, este ciclo. Então, o que eu posso dizer? Se os ajustes e redirecionamentos necessários forem feitos em 2021, resultará na eleição do governo no próximo mandato que manterá a linha da economia. Se não forem feitos, será eleito um governo que mudará a linha da economia. Né? Porque o Brasil está entrando num ciclo virtuoso da economia de 2020 a 2033. Eu estou falando isso, não estou gastando muito tempo com coronavírus, porque isso vai passar. E o que importa é o que está sendo feito nesse momento para minimizar o impacto na economia e as continuidades de eventuais necessárias reformas que precisam ser feitas e ajustes que precisam ser feitos. A conjunção planetária transcende a ideologia política econômica, mas ela mostra na prática o que é que nós precisamos fazer. Então fica uma pergunta: estávamos preparados do ponto de vista governamental para um evento dessa natureza? Penso que não. Tanto que no mundo inteiro os conflitos estão acontecendo. Até a Europa, né, a União Europeia, está em jogo se vai continuar essa União Europeia. Tem notícias já se questionando devido aos conflitos. Aqui no Brasil é a mesma coisa, os conflitos do federal com os estaduais, com ministros. Então, nós estamos mostrando um despreparo geral para lidar com essa situação, mostrando, do ponto de vista cósmico, que é necessário uma nova visão, mais, digamos, pragmática por um lado, e mais também assertiva e direcionada a resultados melhores para a coletividade. Então, essa conjunção traz à tona toda essa realidade. E, individualmente, cada um de nós também vem à tona a nossa realidade. Né? O que é que nós também estamos fazendo por tudo isso e por nós mesmos? Né? Estamos falando de tanta fraternidade pela internet, né? Mas na rua a pessoa nem olha um para o outro, atravessa para o outro lado para não passar perto. Né? Então, fenômenos para a gente examinar o que é que está acontecendo com cada um de nós e ver qual o destino, qual o futuro que a gente pode seguir. Então, era essa a mensagem que eu estava querendo dar para vocês e espero que tenha atendido o meu objetivo. Então, inscreva-se no meu canal, se você gostou, dá um joinha, um like, transmite. Inscrição tem o sininho. Se você clicar no sininho, você será notificado quando eu publicar um vídeo novo. Então, grato pela audiência. É isso aí.